Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias. Como eu antecipei antes do intervalo, nesse mês de setembro, meu bate-papo aqui com o Zedu é sobre os processos que envolvem, né? O fim de um casamento, a separação, o divórcio, né? As consequências disso para toda a família, para os filhos. No capítulo inicial, me separei. E agora, Zedu? Bom dia, Fernanda. Bom Bom dia dia. aos nossos queridos ouvintes da Rádio CBN. Engraçado que a gente sempre faz essa pergunta, Fernanda, mas a gente não se atenta para um detalhe. Antes de um divórcio chegar ao escritório de um advogado, antes de um divórcio chegar ao judiciário, ele já existe. Isso me lembra aquela expressão, aquela frase do Rubem Alves, né? Que não se planta jardins, quem nunca viu um jardim. Não é assim? Alguma coisa, quem não tem um jardim dentro de si não consegue plantar um jardim? Fernanda, Ah, apesar da situação ser meio invertida, da mesma forma, se você já não tem o divórcio dentro de si, você não consegue chegar a um escritório de um advogado, às vezes até vai por orientação de amigos, mas você ainda não está pronto para aquela decisão. E aí é muito comum que as pessoas fiquem com essa dúvida: o que eu vou fazer agora? Quando chegam à conclusão de que é realmente inevitável, e às vezes vem o pânico. E aí nós temos que pensar de forma objetiva, não tem jeito. Apesar de todo o transtorno psicológico, afetivo, porque ninguém nasce, ninguém cresce pensando em divórcio. A gente é criado, formatado para o felizes para sempre, não é verdade? verdade. O divórcio acontece e por mais traumático que isso possa ser ou parecer num primeiro momento, há situações em que não é uma alternativa, é o único caminho a seguir. E aí nós temos que pensar que o divórcio traz diversas consequências. O divórcio vai trazer consequências no círculo de amizades. O divórcio vai trazer consequências na família, entre os ascendentes, e os colaterais, os tios, primos, até no trabalho, por vezes, a gente tem determinadas situações em que o divórcio repercute, mas vai trazer consequências, além das pessoais de caráter afetivo, psicológico, vai trazer consequências materiais. Com o divórcio, nós vamos proceder depois ou ao mesmo tempo a partilha dos bens do casal. E aí, como é que fica? O que eu preciso para isso? Com o divórcio, eu vou mudar o meu estado civil, eu vou mudar a minha documentação. Aquelas pessoas que optaram por acrescentar o sobrenome do cônjuge, seja marido ou mulher, muitas vezes querem tirar esse nome. Eu preciso tomar uma série de decisões. Duas coisas, Fernanda, são fundamentais nesse momento: um bom psicólogo ou terapeuta e um bom advogado especialista na área. Por quê? Porque vai acabar virando um ato oficial, seja por meio do cartório, seja por meio do Poder Judiciário. O divórcio vai se concretizar seguindo formalidades legais. Assim como nós seguimos formalidades legais para o casamento, nós vamos seguir formalidades legais para o divórcio. E para que isso aconteça, eu preciso estar munido de documentos. Documentos que comprovem os bens que foram construídos no curso da relação, documentos que comprovem a existência de filhos, documentos que comprovem a renda de cada um, documentos que comprovem a despesa, como vai ficar a despesa depois daquele divórcio, como é que vai ficar, documentos que comprovem a capacidade ou incapacidade para o próprio sustento. Nós temos que nos cercar de documentos, de comprovações. E a gente fala isso, Fernanda, não é porque vai achar que a outra parte vai se valer disso, mas também acontece. Aliás, é aquela brincadeira de mau gosto que a gente faz. Quer conhecer o seu namorado, quer conhecer sua namorada? Case. Quer conhecer seu marido, quer conhecer sua esposa? Divorcie. As pessoas mudam, nem todas, é claro, mas as pessoas costumam mudar, sabe, Fernanda? Então a gente não pode
ficar achando que tudo são flores e que não vai acontecer nada de ruim. Às vezes acontece mesmo. Nós temos convivido com situações, por exemplo, de ocultação de patrimônio. Pessoas que fazem algumas mágicas, e vamos botar essas mágicas bem entre aspas, sabe? Que fazem com que todo o patrimônio do casal desapareça, ou uma grande parte desapareça. Pessoas que fazem com que a renda, que às vezes é uma renda muito vultosa, muito volumosa, se transforme num olerite de 1 salário, 2 salários. Então nós temos que ter todas as comprovações, porque isso vai implicar muitas vezes na pensão para os filhos, vai implicar no quanto cada um vai ficar daquele patrimônio, e enfim, é muita coisa que a gente precisa ter atenção antes mesmo de dar entrada ou de formalizar um divórcio, tá, Fernanda? Aí voltando um pouco, né, na questão aí da terapia e de um bom advogado, é porque mesmo que ele seja amigável, é doloroso, né, Zedu? Sempre é doloroso. A psicologia tem a escala de Holmes, que é uma escala a partir de estudos que foram feitos, que definem os 100 eventos mais estressantes que o ser humano passa durante a vida. E categorizado em grau vamos dizer assim, se é possível falar nisso, mas de volume de estresse. E o segundo evento mais estressante da vida de uma pessoa, Fernanda, é o divórcio. Uhum. E o estresse, às vezes, altera as nossas reações, altera a nossa capacidade de pensamento, altera a nossa capacidade de tomar boas decisões. É um luto, é uma separação, é o fim de uma relação com a vida e o começo de outro. E aí nós temos que fazer um trabalho de luto bem feito. E a gente sabe que não é fácil conviver com o luto, ou seja, com essa modificação de vida, porque traz enormes consequências, como a gente falou. E aí o profissional indicado para lidar com essas questões da ordem da subjetividade, Fernando, não é o advogado. Muitos advogados dizem, o advogado de família é psicólogo do cliente. Pelo amor de Deus, não, 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 não. O advogado tem preparo técnico para lidar com as questões objetivas do divórcio. Quem tem preparo técnico para lidar com as subjetividades, com as humanidades, é o psicólogo, o psiquiatra, o psicanalista. E isso não afasta o dever do advogado ter uma boa escuta e ter sensibilidade para entender esse momento que aquela pessoa que está ali na sua frente está passando, porque não é fácil. É verdade. Zedu, e o primeiro passo aí? Procuramos ajuda, né? Não só às vezes para o casal, mas para os filhos também, né? Isso é fundamental. E um bom advogado, porque mesmo que haja um acordo, né, as coisas têm que estar muito claras e assim, é importante, inclusive, que sejam claras para ambos. Você mesmo citou um dos episódios aí, de que pode ter alguma forma de escamotear, né, patrimônio? Sim, sim. Olha, Fernando, nós estamos vivendo, eu vou dar só um pequeno exemplo. Nós estamos vivendo a era das holdings, né? Aham. Joga todo o patrimônio para holding, mesmo casado e tal. Olha só, por lei, quando você tem um imóvel em nome de uma pessoa física, e essa pessoa física é casada, ela só pode vender esse imóvel com a assinatura do seu cônjuge. Agora, um imóvel que está, por exemplo, numa holding, ou seja, numa pessoa jurídica, pode ser vendido por simples assinatura do administrador daquela holding. Então, já parou para pensar que às vésperas de um divórcio, muita gente joga os imóveis sob os mais diversos argumentos. Olha, vou precisar de um financiamento bancário, então para dar lastro na empresa, vamos jogar nossa casa para dentro da holding. E aí se desfaz aquele patrimônio e é muito difícil recuperar isso depois. E é por isso que eu chamei a atenção, no sentido de que antes do divórcio ir para o escritório do advogado, ele já existe. Ele já existe no íntimo das pessoas. Então, é preciso ter esse tipo de cuidado. Agora, se aconteceu, não tem problema. Vamos aos cartórios, vamos à junta comercial, vamos levantar a documentação, vamos ter uma noção completa de
qual é o patrimônio daquele casal e tentar, se for o caso, anular as transações ilegítimas, né? Apurar. E outra coisa, no Brasil, Fernanda, nós temos vários regimes de bens, inclusive a possibilidade de decidir um regime de bens, como dizem aí, como dizem por aí, customizado, ou seja, adaptado para uma realidade pessoal. Só o advogado vai conseguir analisar qual é o patrimônio que é comum dentro de cada regime de bens, porque isso vai interferir a data da compra, a origem daquele bem. Então não tem jeito, tem que levar essa documentação toda para um advogado, buscar o aconselhamento, ainda que essas pessoas decidam se dar mais uma chance, ainda que essas pessoas decidam continuar no casamento, porque conhecimento não ocupa lugar, não é assim? É verdade. E aí o processo tramita numa vara de família. Nós temos duas modalidades de divórcio no Brasil, o judicial e o extrajudicial. O extrajudicial, ele é feito nos cartórios. Ele é feito por escritura pública. Ele tem o mesmo valor de uma sentença judicial. A única diferença é que nos cartórios nós precisamos ter consenso e nós precisamos ter resolvidas todas as questões dos incapazes e dos vulneráveis. Por exemplo, dos filhos do casal. Isso tudo eu tenho que ter resolvido, tá? Mas eu posso fazer no cartório. Quando eu não tenho, por exemplo, filhos, ou quando as questões já estão resolvidas, eu posso fazer partilha, eu posso mudar o meu estado civil, eu posso levantar valores, eu posso fazer tudo com uma simples escritura pública. No judiciário, eu vou levar, normalmente, via de regra, quando há questões a resolver em relação aos vulneráveis, aos incapazes, filhos menores, filhos incapazes, e quando não há consenso. Agora, veja bem, eu posso levar ao judiciário também quando há consenso e quando não há as questões relacionadas a incapazes. Eu posso. Só que eu acho que é sobrecarregar desnecessariamente o judiciário quando o procedimento de cartório é bem mais objetivo, bem mais rápido, né? Então, enfim, não é que eu não possa. No cartório, não. No cartório eu preciso ter consenso, porque o cartório não julga. O cartório que eu falo são as serventias extrajudiciais, onde você faz as escrituras públicas. Eles não, o tabelião, o registrador, eles não julgam, eles simplesmente colocam no papel a manifestação de vontade e produzem uma escritura conforme a lei os autoriza. O papel de julgar e decidir conflitos, esse papel é do judiciário. Mas eu posso levar também para o judiciário o conflito já pacificado, embora eu entenda que seja desnecessário. Isso aí. E falando um pouco também das diferenças do consensual e do litigioso, muitas das vezes o litigioso se transforma no consensual, né? Até por expressa disposição do nosso Código de Processo Civil, é dever dos magistrados, e eu diria mais, é dever da sociedade como um todo, pacificar os conflitos. E o processo de família, especificamente, ele tem uma pegada muito mais nesse sentido. E é fácil entender, Fernanda. A família tem que continuar depois do divórcio. O que o divórcio vai extinguir é a conjugalidade. O divórcio não acaba com a família. O divórcio acaba com a conjugalidade. Ele vai representar a ruptura do casal. Não vai representar a ruptura do pai com os filhos, da mãe com os filhos, nada disso. Embora algumas pessoas, até por falta de consultar um advogado e um psicólogo, teimem em divorciar de toda a família, o que traz consequências também bem desagradáveis, né? É isso. Na próxima semana a gente continua debatendo Me Separei e Agora, com a sua participação e a sua colaboração e com as dúvidas dos nossos ouvintes, né, Zedu? Porque elas são sempre muito bem-vindas. Com certeza, é muito importante. Tudo de bom para você, boa semana. Até a semana que vem, se Deus quiser.